Fala, povo feio! Eita, povo feio! Seta, um sinal de respeito. Use. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é Triumph 400, o novo Fiat Marea. Bem, pessoal, mas antes de contar para vocês o porquê que as Triumph 400 são o novo Marea do motociclismo, eu quero dizer aqui que seguro é só com a Souwind Seguros. A Souwind Seguros é a corretora que segurou esta minha Zontes E350 por apenas R$169 por mês, seguro por seguro. E foi o melhor preço que eu achei em todas as cotações que eu fiz. Souwind Seguros. Pode entrar em contato aqui embaixo. Corretor Santana. Diz que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que com certeza você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja ele qual for e de qualquer lugar do Brasil. Souwind Seguros. Bem, pessoal, vamos lá então. Agora sim, vamos bater um papo aqui. Eu fui até ver se estava acesa a luz aqui, ó, que parece que estava aceso, esse azul aqui. Falei, ixi, deixei aceso, ligado o painel, mas não, tá desligado. Vamos lá, pessoal. O que acontece? O Chico Sepúlveda, essa semana, durante uma live, ele fez também um corte dessa live. Ele fez um comentário lá, ele até trouxe diversos relatos, eu acho que é de um grupo de WhatsApp de proprietários, aquele que tem propriedade para falar da moto, de um grupo de Triumph 400, né? E ali existiam diversos, mas muitos e muitos problemas na sequência de diversos proprietários. Entre eles, problemas no motor, problemas no freio, a moto desmontando. Gente, uma verdadeira calamidade, né? E com isso eu fiquei lá ouvindo o Chico. E em um determinado momento, o Chico Sepúlveda, ele foi brilhante lá no comentário que ele fez, na analogia dele. Ele disse assim, que o que estava acontecendo com a Triumph Scrambler 400 e também a Speed 400 hoje em dia aqui no Brasil se assimilava muito ao que aconteceu com uma marca de carro, né? Ele não falou o nome, mas o pessoal lá no chat escreveu com uma marca de carro. O pessoal logo escreveu lá que era o Fiat Marea, né? Aconteceu há alguns anos atrás aqui no Brasil, né? Então a analogia que o Chico trouxe lá dos problemas que estão ocorrendo agora com a Triumph 400 aqui no Brasil, as 400 Speed e a 400 Scrambler aqui no Brasil, é muito similar ao que aconteceu com o Fiat Marea lá atrás, né, pessoal? O Fiat Marea, esse que é um ícone do automobilismo aqui, né, nacional, ele foi um carro lançado pela Fiat. O carro, se não me engano, tinha 20 válvulas, né, lá no ano de 1998. E esse carro, pessoal, era uma verdadeira bomba, O único consenso, a única unanimidade é que esse carro era uma bomba. Porque, de um lado, tem algumas pessoas que diziam que não, que o carro era excelente na Europa, que o carro era maravilhoso, o problema era o brasileiro, né? E de outro lado, tinha pessoas que diziam que não, que o carro realmente foi ruim, foi mal adaptado, tropicalizado no Brasil, aquelas coisas tudo, mas era unânime que o carro era uma bomba. Até hoje ele é uma mancha na Fiat, né? E o que nós vemos acontecendo agora com a Triumph é uma coisa muito similar, né? Por quê, pessoal? Vamos lá. Quando a Triumph Scrambler 400 ela foi lançada, que se eu não me engano foi lá por volta de abril ou maio do ano passado, em 2024 no Brasil, eu fui lá no lançamento conhecer a moto. E eu fui o único aqui no Brasil, no YouTube, o único que quando viu a moto falou assim, gente, pode ver que tá nos meus vídeos aí. Eu falei assim, gente, essa moto não é uma Triumph, desculpa. Essa moto é uma Bajaj, é uma moto indiana de baixa qualidade com adesivo da Triumph. Pronto. A internet veio abaixo, todo mundo me xingando, todo mundo me criticando, falando que não, que eu tava com inveja, que eu não podia comprar uma moto da Triumph, uma moto premium, né? Aqueles papos todos. Eu falei que não, porque, pessoal, eu trabalho com isso. Eu já piloto moto há mais de 30 anos, então eu tenho um mínimo de percepção para entender quando o produto tem qualidade ou não, né? E aí eu peguei
também já tinha sido proprietário de Bajaj Dominar 400, Bajaj Dominar 200, então eu sabia do que estava falando. Ainda mais porque o motor das Triumph 400 são produzidas para Bajaj, então eu tenho ali a experiência de proprietário de uma moto indiana de baixa qualidade para poder comparar com o que estava sendo pesado pela Triumph. E batata, né? Batata. Passou um momento, algumas pessoas começaram a reclamar. Até o Edu do Mototrend comprou a Bajaj 400, né? Porque é uma Triumph, uma Bajaj 400 da Triumph. Ele comprou, a moto encheu de água nos piscas, um monte de gente reclamando da moto. E aí começaram a aparecer os problemas no motor. Problemas diversos no motor. Eu vou contar aqui pra vocês um caso agora de um inscrito meu, que talvez ele esteja assistindo esse vídeo. Quero que dê os comentários aqui. Ele é de Santa Catarina e ele comprou uma Speed 400. Pagou na época 27.990 quilômetros. Parece que com 4.000 quilômetros, essa moto deu pau no motor. O motor travou com 4.000 quilômetros. E aí ele tentou diversas vezes negociar lá, tentou arrumar o motor na Triumph, lá da onde ele comprou, lá no sul, e não conseguiam arrumar, não conseguiam. Aí ele ficou tão bravo, ele falou assim: Henrique, eu vou deixar essa moto, não consegui arrumar em 30 dias, 40 dias, né? Ele falou: ó, eu vou deixar essa moto aí por 60, 70 dias lá, e eu vou retirar quando eu arrumar, eu vou vender essa moto pra você trazer pro seu canal os problemas que a Triumph tá dando, porque você é o único canal que eu confio, né? E aí ele ia me vender essa moto, que ele pagou R$ 27.990 mais documento, por R$ 21.000. Sabe o que eu disse? Não, eu não quero essa moto, eu não quero. Pô, o que eu faço então? Eu falei: cara, já passou o período do direito do consumidor, os 30 dias, moto parada, entra na justiça. Aí ele foi lá na concessionária de Santa Catarina, negociou um acordo lá com eles, né? Tentaram dar uma outra moto, ele não quis. Aí o que ele fez? Pegou o dinheiro dele de volta e falou que nunca mais compra a moto da Triumph. Eu falo Bajaj, gente, eu ia falar Bajaj, mas porque Triumph 400 e Bajaj é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo motor, é uma moto indiana de segunda linha com adesivo da Triumph, pagando um preço de Triumph, né? Assim, um preço de baixa qualidade de Triumph, porque uma Triumph é uma moto cara, né? Então vou fazer o seguinte agora, concluindo aqui, pessoal, eu tenho mais coisa a falar sobre isso aí. Eu vou subir aqui na minha Zontes E350, essa sim, quero ver se alguém discute comigo. Essa sim é uma moto premium, essa é uma scooter premium, e essa scooter aqui eu adquiri lá na concessionária Podium, o lugar dos campeões, o Podium, né, pessoal? Aqui na Cruzeiro do Sul, aqui em São Paulo. Essa moto aqui, pessoal, deixa eu pra vocês contar da Podium aqui. Essa moto aqui é uma das melhores scooters, se não a melhor scooter do Brasil. E na concessionária Podium, a referência nacional em Suzuki, essa moto pode ser encontrada à pronta entrega, em diversas cores, com uma mega promoção. E ainda, se falar que é do canal do Rick do Papo na Moto, qualquer Zontes que você comprar lá, sai com o tanque cheio por minha conta, tá certo? Então, nós vamos pegar isso aqui, isso sim, uma moto premium, tá? Não tem quem discuta isso, ok? E nós vamos falar aí daquela que deveria ser uma moto premium, que é a Triumph 400 Speed Scrambler. Bora lá! Bem, pessoal, enquanto eu vou colocando aqui as minhas luvinhas da Royal Enfield, ligando a moto, esperar iniciar ali, eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remote. A TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remote. Pessoal, olha lá, minha moto novinha, 385 quilômetros apenas, amaciando. Eu estou indo agora lá na Podium para gravar também lá com mais motos deles, né? Mas vamos aqui focar no assunto aqui da Triumph, como falei, uma areia em duas rodas, né? E por que eu estou fazendo analogia com uma areia, pessoal? Vamos lá. Então, voltando aqui, quando eu fui lá conhecer as motos, eu vi diversos problemas construtivos na moto, tá? De construção mesmo, utilizando materiais de baixa qualidade, né? Eu falei isso aí lá no dia, eu falei, essa moto tem produtos de baixa qualidade dela. O banco, a capa do banco, gente, parecia um material muito ruim mesmo, parecia aquelas napas vagabundas, sabe? Os piscas eu falei que era, gente, eu peguei a moto descascando a pintura ali onde você encosta a perna, né? Então, eu falei ali, essa moto, pessoal, é uma moto indiana da Bajaj de segunda linha, uma moto ruim, né? Uma moto que, eu falei até, que
no futuro essa moto poderia dar alguns problemas dado o material que foi colocado ali, gente. Até a borracha que era utilizada na manopla era vagabunda. Eu falei isso e o pessoal ficou bravo comigo, né? E agora, com as motos rodando, nós vimos aí diversos proprietários reclamando, esperneando. Por quê? Porque a moto está dando problema. Diversas Triumph com o motor fundindo, o motor travando, gente. E aí o Chico Sepúlveda, que é até o fato de eu colocar esse vídeo com maré, né, nacional, o Chico Sepúlveda, ele trouxe à luz aí essa história de alguns carros, né? E aí nós sabemos que é o Fiat Maré, que lá atrás deu problema por causa de uma manutenção, né? Um plano de revisão errado por parte da marca. Então o Fiat, como falei, muitas pessoas aqui diziam que lá na Europa o Fiat Maré era um carro bom, né? Era um carro que estava à frente do seu tempo, era um carro que tinha uma manutenção que tinha que ser feita de uma forma, de um período menor até das revisões de troca de óleo. E o brasileiro não fazia essas revisões, né? E o pior, o próprio plano de revisões da Fiat, ele era um plano alongado demais para as revisões. Então o pessoal demorava muito para fazer a troca de óleo, a troca de filtros. E mais ainda, falaram também que o óleo recomendado aqui pela Fiat no início não era um óleo correto para aquele motor. Então foram diversos problemas que por erro da Fiat, eles condenaram um carro que até então tinha tudo para ser um carro conhecido, um carro que estabelecesse aqui no Brasil, né? E o que nós vemos hoje, como o Chico muito bem mencionou lá, é algo parecido com a Triumph aqui do Brasil no seu plano de revisões. Por quê? Olha só, pessoal, a Triumph, ela tem um plano de revisão que você vai fazer a primeira revisão com 1000 km e a segunda revisão só com 16.000 km, pessoal. É quando você vai trocar o óleo, o filtro e tudo mais, né? 16.000 km. A gente sabe que aqui no Brasil isso aí não é uma prática comum, não é uma prática normal das empresas. Essas ondas mesmo que eu estou usando, que eu acho um absurdo, o plano de revisões dessa moto é a cada 3.000 km, pessoal. Eu acho isso aí um espaço muito curto também. O normal que a gente vê aí em Honda e Yamaha, Honda até de 6.000 km, né? Yamaha 5.000. Então nós vimos aí o normal ser de 5, 6.000 km, algo aceitável, porque nesse período o brasileiro vai rodar lá com a moto dele, vai levar para a concessionária, vai trocar o óleo, né? Ainda mais nesse país que nós temos aqui, em alguns lugares do Brasil, um clima muito quente, em outros um clima muito frio, né? Um país aqui com dimensão continental. Então, um tempo menor de revisão, né? Menor assim, um tempo ideal, acho que seja em torno de 5 ou 6.000 km, é o que se convencionou aí, né? Ele acaba sendo favorável para o próprio veículo, para a durabilidade. Aqui não vou passar não, hein? Se fosse com a outra eu passava, com essa aqui não dá não, porque vai ter aqui os protetores de manete, tudo vai acabar enroscando, vai dar trabalho, né? Deixa o motinho melhor passar. Então, pessoal, com esse plano de revisão da Triumph aí, ele acaba ficando muito curto, entre 5, desculpa, entre 16.000, né? Fica ficando muito longo, desculpa, que eu tô prestando atenção aqui, ó, o corredor de moto que tem atrás, pessoal. Quero ver se a Harley passar, eu passo também, olha aí, ó. Ixi, Harley passou, mas abriram ali, que antes não passava não, ó. Vamos lá, pessoal, então, 16.000 aí pra Triumph. É um período muito longo, muito estendido, porque pelas peculiaridades aqui do nosso território, né? Temos lugares aqui onde o clima é muito quente, aí, tanto é que a Harley não passa agora não, ó. Vamos jogar pra cá. Temos aí lugares do Brasil onde o clima é muito quente, outros lugares onde o clima é muito frio, né? Então acaba aí sendo um período de 5, 6.000 km o ideal. Agora a Triumph, ele arriscou nas suas motos 400 cilindradas, na Scrambler, na Speed, eles arriscaram aí deixar a moto com 16.000 km. Eu acredito que seja um período muito longo, né, por conta do óleo. Então eu acho que também que muitos motores vem dando pau aí, vem travando, deixando o proprietário na mão por causa dessa manutenção tanto quanto estendida. E outra, tá, pessoal? Diversos vídeos que o Chico mostrou ali dos proprietários de Triumph, eles estão reclamando, a moto está desmontando, gente. A Scrambler 400 e a Speed estão desmontando. Freio a disco lá sem nenhum parafuso, batendo na roda. Gente, a moto está toda desmontando e vai caindo parafuso. E durante as revisões obrigatórias, a gente sabe que os mecânicos, eles conferem essa parte aí dos reapertos da moto, que é necessário. Então olha só que absurdo, pessoal.
O cara de repente tá numa rodovia, o freio a disco todo solto, batendo ali. Esse freio a disco solta da roda, entra ali no meio da roda, estoura tudo, o cara pode cair. Então, são diversos problemas que nós estamos vendo aqui na Triumph. E esses problemas eu já cantei lá atrás, eu já disse lá atrás que teriam, né? O pessoal, eu fui o único do Brasil, eu fui o único a ter coragem de bater a cara aqui, de se indispor com a marca Triumph no Brasil, para mostrar a verdade. Mas é aquilo, né? O pessoal prefere a mentira. Eles preferem aqui alguém que fique puxando o saco da marca, alguém que fique elogiando, né? O produtor de conteúdo que elogia para dar voltinha de moto, para ser chamado para marca. Mas eu disse lá atrás que essa moto daria problema. E nós estamos vendo agora, após quase 2 anos aí que a marca... Não, 1 ano e meio, né? Que a marca colocou as Triumph à venda, as 400 aí. Diversos modelos com problemas. Mas, agora eu penso o seguinte, como o Chico falou, a Triumph ela deveria dar um passo atrás, tá, pessoal? E rever aí o plano de revisões. Porque senão, vai continuar dando problema, não tem como, gente. Trocar o óleo a cada 16 mil quilômetros, porque tudo bem, você roda 1000 quilômetros, vai lá fazer a troca, sai aquela limalha no motor, sai no filtro, é trocado o filtro, troca o óleo, beleza. Mas ainda assim, pessoal, vai saindo ainda limalha do motor, vai ter ainda sujeiras e impurezas que vão continuar saindo por um tempo. E esses 16 mil quilômetros, essa limalha, ela vai continuar rodando ali no motor, no óleo. Então não é o correto. Eu jamais, se eu tivesse uma Triumph hoje, 400 aí, eu jamais trocaria o óleo a cada 16, trocaria a cada 5 mil quilômetros, né, para tentar prolongar a vida da minha moto. Iria conferir os reapertos da moto inteira, até mesmo que se trata de uma moto, como eu falo aqui, não uma inglesa Triumph, mas uma Bajaj indiana de baixa qualidade, tá? Tanto é que eu conferi isso pessoalmente, mas eu jamais deixaria essa moto aí para trocar o óleo a cada 16 mil quilômetros e tampouco confiar o reaperto nesse prazo de revisão. Porque o que nós estamos vendo aí é um verdadeiro fracasso. E por fim, tá, pessoal? Por fim aqui, eu lembro que com a Himalaia, pessoal, a Himalaia, quando saiu em 2020, a moto era toda problemática. Eu fui o segundo proprietário de Himalaia no Brasil, o primeiro a trazer os problemas dela. E a Himalaia, pessoal, eu apelidei aqui de Himareia, tá? E depois que eu fui patrocinado pela melhor concessionária Royal Enfield do Brasil, que é a concessionária Royal Enfield Campinas e Piracicaba, né? Sem dúvida alguma, hoje é referência nacional em Royal Enfield, né? Depois que eu fui patrocinado, eu vendi a minha primeira Himalaia em 2019. Aí quando fizeram lá o remapeamento, consertaram o problema do motor, eu comprei uma moto 2023 Himalaia pra mim, com o problema corrigido, beleza. Uma moto legal, muito boa, por sinal a minha tá bem, né? Mas depois que eu já estava na marca, eu escutei de um executivo, não da concessionária, mas da marca, que o meu vídeo, eu tenho um vídeo aí que teve 100 e poucas mil visualizações, né? Da Himalaia, que eu mostrava os problemas e tudo mais, que eu aprendi de Himareia. O executivo falou assim pra mim que nas contas internas, entre a diretoria da empresa, eles calculam que aquele meu vídeo, eles deixaram de vender entre 2 a 3 mil motos Himalaia 411. Porque era um vídeo onde eu mostrava todos os problemas como proprietário, que fazia as minhas críticas e apelidava ali a moto de Himareia, né? Em alusão a Himareia. Pegou tão mal para Royal Enfield, né, que os caras praticamente aí desistiram da Himalaia 411 no Brasil, desistiram. Então, eu só falo o seguinte, a Triumph deve ficar muito atenta aí, muito atenta, para não deixar o nome da 400 queimar, igual queimou a Himalaia aqui no Brasil, tá? Porque isso eu escutei, e eu tenho uma testemunha que estava junto comigo no dia, também tem um canal de moto, um executivo falando assim, que um vídeo meu, ele com mais de 100 e poucas mil visualizações, eles deixaram de vender, em cálculos internos da empresa, entre 2 a 3 mil motos. Aí você multiplica cada moto por 20 mil reais, você vê de quanto foi a pancada aí, né? Por um erro que não foi o meu, eu apenas mostrei o problema, né? Então, a Triumph aí, assim como eu estou mostrando o problema agora também, né? Motos aí com baixa qualidade indiana, como já disse lá atrás, com materiais de baixa qualidade, e diversos proprietários reclamando aí de problemas, né? Então, digo aí, a Triumph compactua aí da opinião do Chico Sepúlveda. A Triumph deveria rever o seu plano de revisões e colocar essa moto a 5, 6 mil quilômetros no máximo para a revisão. Ia se tornar um pouco mais caro para o proprietário,
mas não teria tantos problemas para o proprietário e tão pouco para a marca, tá certo? Então é isso, pessoal, tô parando por aqui, tô chegando já aqui na Cruzeiro do Sul, na Podium, uma referência em Suzuki no Brasil. Irei gravar algumas motos lá agora e trazer para vocês os vídeos, tá certo? Então é isso aí. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês também acham que esse prazo de 16 mil quilômetros que a Triumph está dando aí para as motos 400 cilindrada deles, eu não falo das maiores, tá, pessoal, que tem qualidade mesmo de moto inglesa, mas para as 400 aí, que apenas é uma Bajaj, uma moto indiana de baixa qualidade, com adesivo da Triumph, essa moto não aguenta, na minha opinião, essa moto não aguenta esse período tão longo para uma troca de óleo e reaperto da moto, tá certo? Mas essa é a minha opinião, queria saber de vocês aí. Espero ter gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho. Até a próxima. Valeu! It's okay to ask for help. Don't need to fix it all by yourself. It's okay to find a friend to lean on and talk it out. Talk it out.